nossa EBD. Hoje me incumbiram dessa responsabilidade para que os irmãos que ainda não me conhecem, que eu sou membro da igreja já, viu, irmãos? Já na última sessão, eu e minha esposa, meu filho, Renan Filho, minha nora e minha netinha já fazemos parte da Igreja Batista Boas Novas. Com alegria, nós viemos eu e minha esposa de Belo Horizonte para cá, e meu filho já mora aqui há 3 anos, nós trouxemos ele para cá, puxamos ele para ficar aqui junto com a gente. Então é um prazer muito grande estar aqui hoje com os irmãos e estudando essa lição que os irmãos têm estudado, né, na EBD, as lições sobre os reinados de Judá, Israel, lições que são muito importantes para a gente entender todo o histórico, né, da vinda de Jesus Cristo, como que aconteceu, e a gente precisa saber, né, da história da vinda, de quem é Jesus, como que surgiu essa nação, como que Deus cuidou, trabalhou, e com isso a gente aprende como é que Deus também trabalha conosco, como que Deus age nas nossas vidas. Por isso é importante a gente estar sempre estudando e sabendo, né, daquilo que tem acontecido na palavra de Deus. Vamos orar para darmos início à EBD? Senhor nosso Deus e Pai, gratos somos por esta manhã, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para estudarmos a Tua palavra e aprendermos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lhe pedimos a direção, a orientação nas nossas vidas, na vida de cada um que está aqui, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, ó Pai, e a cada dia aprendermos, Senhor, a amar, aprendermos a transmitir a Tua palavra àqueles que estão tão pertinho de nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa tudo que for feito nesse dia, abençoa a vida de cada irmão, a família de cada um, Senhor, porque nós dependemos de Ti, Senhor, em todas as situações. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Desde já abram as suas Bíblias, então, em 2 Crônicas, no capítulo 33. O texto nós vamos tomar por base. Temos também 2 Reis 21, mas primeiro nós vamos ficar com 2 Crônicas 33. Nós vamos estudar hoje a vida de um rei chamado Manassés. Eu fiquei até triste, né? Porque justo na primeira lição eu vou estudar sobre a vida de Manassés, o pior rei de Israel. Muitos comentaristas apresentam Manassés, mas nas coisas ruins a gente também pode aprender coisas boas. E essa é a nossa expectativa de hoje. Antes de entrarmos propriamente na lição, como eu já disse, viemos de Belo Horizonte para cá. Eu já sou, para os que os irmãos me conheçam, depois quero ter a oportunidade de conhecer a cada um. Mas eu sou membro da Igreja Batista desde os 11 anos de idade, quando eu fui batizado. E esse ano já fez 50 anos de batizados, né? Então, sou um batistão, como se diz, né? Firme e graças a Deus, e o nosso propósito aqui é estudarmos juntos com os irmãos, aprender e ver tudo aquilo que Deus tem para nós. Bem, Manassés. Os irmãos já devem ter estudado bem, mas é bom a gente dar uma relembrada na história do povo de Israel. Os irmãos se lembram da história do Egito. O povo estava preso, foi liberto. O grande líder usado por Deus para a libertação foi quem? Moisés. O povo então foi para o deserto, liberto ali da escravidão do Egito, vagou pelo deserto durante quantos anos? 40 anos. E por quê? Por causa da incredulidade daquilo que Deus podia fazer. Quando chegou diante das terras a serem conquistadas, então o povo duvidou daquilo que Deus poderia ser feito e temeu aqueles povos que estavam ali. E o povo ficou vagando pelo deserto para que Deus então ensinasse aquele povo. E aquela geração toda foi renovada e o povo voltou novamente agora sob a liderança de
e Josué. Então eles entraram naquela terra, conquistaram aquelas terras, e nós temos aquela história sempre constante, daqueles que serviam a Deus, daqueles que abandonavam o Senhor, e aqueles que serviam eram sempre abençoados, e Deus dava vitórias, e aqueles que se afastavam de Deus tinham suas derrotas, os seus problemas, né? E esse tem sido uma constante naquele tempo, e também nessa época, com certeza. Bem, já dentro da terra, já ali na terra de Canaã, o povo então passou por um período de liderança dos chamados juízes. Então, aqui esses juízes que ficaram liderando o povo, que a terra já havia se distribuído entre os vários filhos de Jacó, né, em várias tribos, e nós passamos então por um período chamado de juízes. Depois veio o Reino Unido, e nós tivemos ali 3 reis. Quais foram esses reis? O primeiro foi Saul. Depois de Saul nós tivemos Davi. E depois de Davi nós tivemos então Salomão. Esse foi um período de 3 reis em que o povo estava unido em um povo só. Depois disso então nós tivemos a divisão dos reinos. Aí nós tivemos o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá, que era chamado o reino de Sul, e o reino de Israel. Bem, o reino de Judá, ele sobreviveu por mais tempo. E por um período maior, ele então ficou ali sendo com os seus reis. E nós tivemos em Judá cerca de 20 reis, e em Israel também. Só que em Judá, é o reino que ficou por mais tempo. Então, cerca de 180 anos durou mais com os seus reis. E nós vamos estudar hoje, justamente, o rei Manassés, que reinou em Judá, o 14º rei na terra de Judá. E desses 20 reis, foram poucos aqueles que andaram conforme o caminho do Senhor. E Manassés foi um daqueles que se desviou do caminho do Senhor. O pai de Manassés, que os irmãos devem ter estudado semana passada, era, quem se lembra? Ezequias. Ezequias era o pai de Manassés. E eles andaram, foi um rei que andou segundo o caminho do Senhor, né? E a gente fica, poxa, se o pai andou, fez tudo certinho, por que Manassés, né, se revoltou dessa forma? Por que Manassés se desviou completamente dos caminhos do Senhor? O que pode ter acontecido? E com certeza deve ter sido uma tristeza para o seu pai, e a Bíblia fala que um morre, depois o outro reina, mas há sempre um período. Inclusive, os primeiros 10 anos do reinado de Manassés, segundo alguns estudiosos, foram acompanhados pelo seu próprio pai. O reinado dele começou num período de Ezequias. E ele via, acompanhando aquilo, como que Ezequias cumpria a lei do Senhor, se preocupava em cumprir o mandato do Senhor, e logo quando ele assume, ele desmorona aquilo tudo. E vamos ver o que a gente consegue tirar. Os irmãos, fiquem à vontade, se o irmão tiver alguma pergunta ou alguma coisa a acrescentar, principalmente se o irmão tiver alguma coisa que acha que é importante para os nossos dias, por favor, né? Se manifeste, dê a sua ideia, a sua opinião, isso é muito importante. Vamos abrir lá em 2 Crônicas 33. E nós vamos então começar a estudar a vida de Manassés.
Então nós vemos que ele foi um dos piores reis de Judá, né? Que triste qualidade, né? Ou da história de um rei, um dos piores reis de Judá. E nós vamos ver aqui nesses relatos por quê que ele foi um dos piores reis. E o livro de Crônicas, depois nós vamos ver aqui, relata a misericórdia de Deus diante do arrependimento de Manassés. O livro de Reis nem relata esse arrependimento. Não sei se quem escreveu ficou tão aborrecido com as coisas erradas que eles fizeram que nem relatou o arrependimento. Mas Crônicas relata, graças a Deus, né, nós temos essa parte da história. Mas vamos ver aí, 2 Crônicas 33, a partir do verso 1. Então tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então nós vemos aqui que com 12 anos de idade, e diga, aqui em cima, com 12 anos de idade, ele começou a reinar, né? Então novíssimo, né? Mas é que eu disse, houve aquele período em que ele foi acompanhado por 10 anos, né? Diz a história aí que foi com seu pai e aqueles que o assessoravam. E 55 anos reinou em Jerusalém. E foi um dos reinados mais longos. Porque geralmente o rei reinava 40 anos, o ciclo mais prevalente. Mas haviam aqueles que reinavam pouco tempo. Então guardem bem isso aí. O versículo 2. Aí que está, né? Aí começa a relatar a história que já nos deixa tristes, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando a gente começa a ler a história desses reis, né, e a gente já escuta essa frase, pelo menos me dá uma tristeza, né, que teve a oportunidade de servir a Deus, né, viu as bênçãos que Deus já fez, né, quando toda a história de Israel, tudo que aconteceu no Egito, tudo que aconteceu com aquele povo, e as oportunidades que tinham de servir a Deus, mas se revoltavam, se rebelavam contra o Senhor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. E diz o texto que conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então, naquela terra, habitavam outros povos. E Deus condenava aquelas abominações, tudo que ele fazia, nós vamos ver aqui o que era. E vem esse povo e começa a fazer justo aquilo que Deus não se agradava. O verso 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Quando a gente vê isso, a gente imagina a tristeza de Deus. Lá, se a gente voltar lá em Êxodo, no capítulo 20, só dando uma relembrada aqui, quando a gente vê os mandamentos, né? E os irmãos devem se lembrar. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não te encurvarás a eles, né? E nem o adorarás. Aí de cara, né? Nós vimos aqui Manassés indo contra a ordenança do Senhor, indo contra a ordem de Deus, e isso realmente era uma tristeza no coração de Deus. O verso 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares, o verso 5, edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Mais uma vez aqui, né, nós vemos a história
a construção do Templo de Jerusalém, né? Quantos que participaram dessa construção? Como que Davi queria construir esse templo, mas foi construído no Templo de Salomão. A história de toda essa construção, a beleza que foi a construção de Salomão, a alegria que o povo teve naquela época pela construção do templo, pela adoração ao Senhor. E tudo aqui sendo desfeito por causa da desobediência de um homem. E nesse local, o Senhor havia dito, diz aí no verso 4, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. É triste a gente pensar naquilo que Deus via, que estava acontecendo com o seu povo, por causa da desobediência de um rei, que era para levar o povo à presença de Deus. Vamos ver, verso 6. E fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Terrível. Imagine essa situação. Aqui eu estava vendo como que acontecia se passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. É uma coisa horrível. Havia uma estátua de um Deus que era de ferro. E ali eles colocavam fogo nessa estátua de ferro e aquilo ficava em brasa, né? Um ferro aquecido. Então eles jogavam as crianças dentro, tipo uma barriga que havia ali, dentro dessa estátua em ferro incandescente, em sacrifício a esse Deus. Que coisa horrível, né? A gente fica pensando, como é que pode uma coisa dessa? Mas era verdade. E Manassés havia julgado seus filhos em sacrifício a esse rei. Então a gente fica imaginando, que tristeza para Deus ao ver uma situação como essa. E como que absurdo, né? Um rei de Israel fazer uma coisa dessa. E quando a gente vê essa situação, a gente imagina depois, né, o que vai acontecer com o povo, como que eles vão ser levados cativos por toda essa situação de desobediência a Deus. E ainda diz no verso 6, nesse verso, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. E o verso 7, olhem só, não parou por aí não, a gente acha que já está demais até, né? Mas ele continua. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, na qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais, verso 8, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Então vejam aqui, Deus tinha prometido àquele povo que estaria na sua presença, mas que condição? Que o povo tivesse o cuidado de cumprir as suas leis, os seus mandamentos, mas nós vemos aqui Manassés e o povo descumprindo totalmente, e um lugar que era especial, a casa de Deus, foi totalmente profanado por causa dessa idolatria, né, feita por esse homem, por esse rei e pelo povo. Verso 8 nós já lemos, foi agora o 9. E Manassés
fez tanto errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então vejam aqui, aquelas nações que estavam lá, o povo que era escolhido de Deus, foi pior do que os pagãos, do que as nações que estavam lá, né, e que não pertenciam ao Senhor. Um povo que foi escolhido para dar testemunho da presença de Deus, daquilo que Deus havia feito, estava dando um testemunho pior do que os pagãos, pior do que aqueles que sequer conheciam o Senhor. Então, e o verso 10: E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. É uma situação complicada para esse povo, para Manassés. Não escutaram o Senhor, desobedeceram, se desviaram totalmente da palavra do Senhor. Então esse quadro é um quadro desolador, né? Um quadro triste, que a gente leu nesses textos, sobre essa desobediência, e a gente fica espantado de como que um homem pode tanto se distanciar de Deus, de como que o homem pode levar uma nação, né, a desprezar um Deus que havia feito tanto por eles. E, sem dúvida, é um quadro bem complicado. Depois nós vamos ver alguma coisa a mais, mas essa é a primeira imagem que a gente tem que colocar na nossa mente para a gente entender, né, um pouco da história, daquilo que Deus fez a este povo e daquilo que aconteceu. Bem, vamos melhorar um pouquinho essa história, né? Está muito triste, né? Até agora, só esse rei que fez tantas coisas ruins, mas nós vamos ver a misericórdia de Deus atuando. E aqui o cativeiro de Manassés, sua oração e morte. Vamos ver o verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Então a história começou a modificar. E diante de tanto pecado, de tanta injustiça, Manassés começou a sofrer consequências de todo o seu erro, de tudo aquilo que ele havia feito. Então eles foram presos, levados, e ele sofreu. Foi fácil não. Manassés aqui começou a sentir as consequências do seu pecado, da sua desobediência. Mas vamos ver o verso 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Agora a coisa pegou, né? Enquanto ele estava como rei, desobedecer estava fácil. Mas agora começou a sofrer, ver as consequências do seu pecado, ele se arrepende. E ele ora a Deus. E o verso 13. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aí é que a gente fica pensando, né? Que Deus é esse? Um Deus que perdoa uma situação tão grande como essa, né? Um Deus que foi capaz de perdoar o homem que corrompeu o seu povo, corrompeu a sua casa, o desobedeceu, mas ele perdoou. Aqui a gente vê, ou pode sentir um pouquinho do grande amor de Deus. E é isso que Deus queria que aquele povo entendesse, o seu amor.
E quando a gente vê na história, esse é o propósito, por exemplo, da vinda de Jesus Cristo. Deus quer que nós entendamos o seu amor por nós. E aqui ele queria demonstrar que Deus amava aquele povo. Apesar de todos aqueles pecados, Deus estava disposto a receber aquele povo. O verso 14: E depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda, até o feio, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades de Judá. 15: E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado ao monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. 16: E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mudou o quadro, né? Que mudou tudo agora. Assim que a gente queria ver Manassés começando o seu reinado. Mas ele teve que passar por tudo aquilo para entender a necessidade de servir a Deus. O verso 17: Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. 18: O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, 19: Como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito no livro dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram com sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, essa é a história aí desse texto de Manassés. Nós tivemos aqui uma primeira ideia, os irmãos teriam uma visão geral do reinado de Manassés, né? E o seu arrependimento, e como isso reverteu todo o seu reinado, tudo aquilo que havia feito. Só de curiosidade, depois reinou o seu filho Amon, que os irmãos devem acompanhar nas próximas lições. Ele reinou somente por 2 anos, Amon, a descendência de Manassés, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E não aprendeu a lição ainda, o Amon. Mas só que Amon, os seus servos conspiraram contra ele e morreu. Mas aí vem a notícia boa, né? Vem Josias, que era neto de Manassés. Esse sim, quando os irmãos forem estudar a história de Josias, aí vão ver o que é um bom rei. E é bom da gente, gostoso a gente estudar a história de Josias. Como que ele serviu ao Senhor, com que alegria ele pôde restaurar tudo aquilo que estava sendo destruído. E Josias começou a reinar com 8 anos de idade, né? E certamente com seus assessores, aqueles que auxiliavam, e ele buscou a Deus, fez o que agradava a Deus, né? E essa vai ser uma história muito boa dos irmãos estudarem. Mas vamos voltar ao nosso Manassés aqui. Peguem as suas revistas. Então, algum irmão quer comentar alguma coisa que eles acharam? Tem alguma coisa que os irmãos já gostariam de falar de início sobre a história de Manassés? Algum comentário que gostariam de fazer? Como é que foi essa história? Como a gente pensa, né? Os irmãos que têm acompanhado aí os outros reinados. Por enquanto, não. Com alguma coisa, é só levantar aí, irmão, pode ficar à vontade. Mas vamos lá. Então, Manassés de Judá. Acompanhe na lição, vamos apenas fazer alguns destaques. E
entender mais um pouco dessa história e ver o que nós podemos tirar. Os versículos chaves que eu destaquei, a lição destaca o versículo 33, 2 Crônicas 33, verso 9, na nossa lição, que diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Fez pior, né? É difícil a gente pensar uma situação dessa, né? O povo de Deus fazendo pior. Mas eu li um comentário sobre o seguinte, uma grande preocupação. Aquele povo que estava ali naquela região, eles eram rodeados por vários outros povos. E talvez o que Manassés queria fazer era imitar aqueles povos, que eram povos maiores, mais populosos, e a adoração àqueles ídolos, a adoração àquilo tudo que ele trouxe para Israel, era feito em outros povos. E talvez pensando, não, nosso povo tem que ser um povo moderno, um povo que faz aquilo que todos fazem. Então Manassés se preocupou em trazer, as novidades, aquilo que estava acontecendo ao redor, em outras nações, em outros povos, os povos grandes e poderosos. Então Manassés procurou trazer para a sua nação aquilo que ele achava que ia fazer com que a nação ficasse mais popular ou conseguisse mais alianças com outras nações, e se esqueceu do Senhor. Então esse foi um dos grandes problemas de Manassés, querer pegar ou imitar outros povos e se esquecendo das verdades do Senhor, do compromisso do Senhor. Então fica aqui, diria, uma das lições que Manassés, ou que esse estudo nos traz, é de nós nos preocuparmos com isso, Será que aquilo que a gente está trazendo para dentro do nosso lar, para dentro da nossa igreja, está de acordo com a vontade do Senhor, trazendo para a nossa vida, Muitas vezes nós abrimos portas para outras coisas entrarem no nosso coração, no nosso lar. E qual tem sido a influência daquilo na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Será que isso agrada a Deus? Será que isso realmente é da vontade do Senhor? Nós, como cristãos, crentes no Senhor Jesus, temos que estar sempre preocupados com isso, Isso tem que ser um modo de viver, em sabermos aquilo que Deus quer e colocarmos aquilo que agrada a Deus, para que nós não fiquemos longe ou distantes da vontade do nosso Deus. Isso é muito importante. Então, guardem bem isso. Então, Manassés, como já vimos, começou com 12 anos. E um outro versículo que eu queria destacar, está lá em, não poderia deixar de destacar, é o capítulo 33, os versos 12 e o verso 13. Esse eu diria que é o ponto-chave da nossa lição. E eu gostaria de destacar, o verso 12 diz assim: E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E o 13, ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Que bom. Quando a gente escuta de pessoas que se transformaram ou que foram transformadas pela presença de Deus, é uma notícia boa, alegre. Às vezes a gente tem um amigo que a gente acompanha há muito tempo, ele vai, visita a igreja, então a gente tem a oportunidade de falar, e ele se converte. Que alegria, que bom saber quando há uma conversão, quando pessoas que estavam distantes de Deus
se voltam para Deus e passam a seguir a Deus. E quanto mais próximo essa pessoa está de nós, mais alegre a gente se sente. É uma esposa, por exemplo, que vê o seu marido se converter e passa a pertencer ao povo de Deus. Como é bom, né? Imagina a alegria. Ou, ao contrário, né? Uma esposa que vê o seu marido, o marido que vê a sua esposa se converter e passar a frequentar, a integrar a igreja do Senhor. Como é bom. Isso é algo, e nós devemos estar preocupados com isso, né? E de que forma? Orando, buscando a direção de Deus, trabalhando para que isso aconteça, né, nas nossas vidas, dentro da nossa igreja, e isso se torne uma alegria. Mas vamos voltar aqui, vamos rever rapidamente os pecados de Manassés. O primeiro aí diz a nossa lição: levantou altares aos Balaíns, né? A adoração de outros deuses, nós já vimos aqui no nosso texto. O número 2, era agoeiro, praticava feitiçarias. Então tinha aqueles feiticeiros, em vez de buscar a presença do Senhor, ele buscava orientação a esses feiticeiros, que buscava espíritos, e a palavra de Deus condena isso. Por quê? Porque nós devemos buscar a presença do Senhor. É Deus, Ele é o nosso Senhor. E em toda a Bíblia nós vemos essas condenações. Gostei desse destaque na nossa revista que diz: a história de Israel para hoje. Buscar orientações em sessões espíritas e dos astrólogos, dos horóscopos, não deixa de ser ofensa contra Deus. Isaías orienta a nos fixarmos na palavra. Depois os irmãos leem o texto. Quando precisamos de orientação em qualquer área da vida, temos a Deus, que está pronto a guiar quem quer fazer a sua vontade, quem já tem Jesus como Senhor e Salvador, e em quem, por isso habita o seu Espírito. A curiosidade em saber o futuro é doentia e perigosa. Quando Manassés reintroduziu esses maus costumes, negou o Deus único e soberano, e minou a fé de seu povo em Deus. Foi isso um dos motivos que levou à destruição de Jerusalém e ao cativeiro da Babilônia. Então Deus reprova, né, esse tipo de coisa, porque nós devemos buscar a palavra de Deus. Vamos ler esse texto aí. Alguém abra, por favor, Romanos 8:14. Ou então dá para colocar ali. Romanos 8:14. Isso. Essa deve ser o nosso padrão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é que nos guia? Quem é que nos orienta? O Espírito de Deus. Então, essa deve ser a marca, a nossa marca como filhos de Deus. A orientação, a direção do Espírito Santo. Vamos ver um outro texto dentro disso aí. Vamos aprofundar mais nesse aspecto. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vamos ler os versos de 18 ao 26. Gálatas, capítulo 5. Isso. Vamos aprofundar mais um pouquinho nesse texto, isso é importante. Gálatas 5, 18, vamos agora. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito, aí sim, aí
São coisas que fazem parte, né, da vida do cristão. A presença do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. E se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. E o 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ok. Então, essas palavras, né, é que devem fazer parte da nossa vida. A bondade, a misericórdia, o amor, né, a longanimidade do Senhor. Isso é que deve dominar os nossos costumes, o nosso dia a dia, a presença do Senhor. Isso é muito importante. Continuando aqui na nossa revista, vamos pensar lá, ver realmente o 3. Edificou altares a todo o exército dos céus. Né? Manassés realmente extrapolou em tudo que podia. Edificou altares a todo o exército, tudo que era Deus, tudo que acontecia, tinha lá. O 4, praticou e permitiu injustiça social. Praticou e cometeu. Inclusive, no reinado de Manassés, haviam aqueles que eram contra Manassés, que ainda amavam a Deus, que buscavam a Deus. Mas, diz a história, que Manassés perseguia e mandou matar muitos daqueles que o estavam querendo voltar a servir a Deus, fazer com que o povo voltasse. E a injustiça praticada por Manassés era tão intensa que ele matou inocentes, porque muitos queriam voltar a servir ao Senhor. Houve uma perseguição intensa a esses que buscavam servir a Deus. E Manassés, então, perseguia, e a injustiça era algo operante naquela época. Difícil, né? E fez muitas e muitas coisas. Bem, a consequência do pecado, como sempre, o Senhor castigou sem primeiro, não castigou sem primeiro avisar pelos seus profetas, mas nem o rei, o povo lhe deram ouvidos. O resultado foi a condenação. Então, diante de tanta coisa, e Manassés não escutou, nós fizemos aqui, não escutou os seus profetas, os profetas do Senhor, não escutou a mensagem de Deus e permaneceu no seu pecado, na sua arrogância e se desviando do Senhor. Isso nos dá um alerta, né? Nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Nós temos que estar ouvidos, nós não podemos nos deixar nos levar pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, mas nos dobrarmos diante do Senhor e reconhecermos a soberania de Deus. E é por isso que muitos têm se desviado do Senhor, né, e têm se afastado da presença de Deus, porque acham que são senhores de si e se esquecem de buscar ao Deus verdadeiro. Mas o arrependimento de Manassés. Então, como nós vimos no texto, já comentamos, Judá foi submetido ao rei da Síria. E Manassés, então, sofreu, e diante desse sofrimento, ele foi pego, foi preso, foi torturado, e isso fez com que ele se arrependesse, parasse e pensasse, nas besteiras, nas grandes tolices que ele estava cometendo, e se voltou para buscar a Deus e reconheceu os seus erros. E diz aqui, Manassés humilhou-se perante Deus. A angústia que sentiu foi causada pela graça e pela compaixão de Deus, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação
que a ninguém traz pesar. Então Deus teve misericórdia. E apesar de tudo aquilo, Manassés teve a oportunidade de se arrepender. Deus deu a ele a oportunidade do arrependimento. E Deus dá hoje essa oportunidade de arrependimento. E Deus tem se manifestado, né? E através da mensagem de Cristo, quantas e quantas mensagens estão divulgadas sobre a necessidade do arrependimento, da busca do perdão de Deus, da busca da presença de Deus. E a gente vê hoje pessoas e pessoas que não aceitam, não querem escutar a voz do Senhor e desprezam o chamado de Deus. E Deus ouviu-lhe a súplica. É uma resposta à oração mais dramática e comovente da Bíblia. É comparável com a conversão de Paulo. Depois os irmãos leem. E Manassés foi transformado. Tal experiência fez com o rei, tão pecador, reconhecesse o senhorio de Deus. E a quinta ponto aí, Manassés se arrependeu. E João Batista foi um dos que, nas suas pregações que preparavam o caminho para a chegada de Cristo, enfatizava o arrependimento sincero e produtivo. Parece que o arrependimento de Manassés foi real. Ele voltou para Jerusalém e para o seu reino e logo tentou corrigir os erros cometidos. Ele fez algumas mudanças, por exemplo, reforçou a defesa de Jerusalém para que os outros povos não entrassem, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre eles sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças, ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Isso nos leva a pensar o que diz essa reflexão. Quando alguém vem a Cristo, torna-se nova criatura. As coisas velhas têm que ser abandonadas, tiradas de todas as áreas da vida. Tem que haver arrependimento genuíno dos pecados. Tudo isso não se confirmará, porém, sem que o altar do Senhor seja reparado. Um culto pessoal, diário a Deus, assegura que haja frutos dignos de arrependimento. Assim Deus será glorificado onde era desonrado. Então, a grande lição desse arrependimento de Manassés é justamente a transformação da sua vida. E o autor aqui compara com a transformação que Cristo faz na nossa vida. Diga. Se ele não passasse por essa coisa ruim que aconteceu, o Assírio pegou ele e judiou dele, será que ele teria sentido? Deus faz a gente passar por certas situações. Com certeza. Deus usa a cada um, Deus sabe o que cada um precisa, né? E a misericórdia de Deus está aí, porque é Ele quem opera todas as coisas em nossa vida. E às vezes tem gente que às vezes um toquezinho, espera aí, tem que voltar para Deus. Mas às vezes tem gente que Deus tem que tocar mais fundo, né? Para que haja alguma coisa na sua vida. E às vezes tem corações que são tão endurecidos que a pessoa tem que sofrer mesmo, né? Às vezes a gente fica pensando, por que Deus permite o sofrimento na vida de certas pessoas, mas Deus sabe o que está no coração daquela pessoa, o que ela precisa para às vezes se voltar para Deus. Exato. Toda semente boa, toda semente má tem as consequências. E eu concordo com a irmã quando falou no
Exato. Porque acima de tudo, a sua bondade e misericórdia estão conosco, mesmo quando a gente está Longe. fazendo as nossas, entre aspas, aventuras, e não é bem o que ele gosta. E ele conhece o nosso interior. Conhece aquilo que está no nosso coração. O irmão, às vezes aquela aparência, de que parece, não, aquela pessoa, como assim? Mas ele conhece o que está ali dentro daquele coração. Isso, é Eu verdade. acho que a gente tem que ter isso claro. Deus não tem prazer no sofrimento, Não tem. em nos ver sofrendo. Porém, há algo que ele está tentando falar com a gente, ele está... Eu lembro muito do Salmo 23 nesse momento, do pastor, da ovelha, Aquele que cuida. que precisa às vezes ali do cajadinho para puxar, para se estar perto de si. Então, só queria reiterar isso. Deus não tem prazer no sofrimento humano, porém, ele usa, permite, ele está ali olhando, Deus olha do céu, Deus está em nós, mas ali conosco, eu estou com você, mesmo com a sua ferida, com o seu machucado, Tá. eu estou aqui disposto a tratar de você. É verdade. Eu fico imaginando, Deus ali, a consequência daquilo que aconteceu com Manassés foi por causa do seu pecado, do seu desvio. E lá ele começou a pensar, poxa vida, quanta besteira que eu fiz, E Deus deve ter, é claro, eu fico imaginando, Deus, poxa, ali, tem uma coisinha ali nele, ele está se arrependendo, Tem uma coisa boa ali surgindo, Deve ter sido até uma... É claro que Deus é onisciente, onipresente, mas uma certa alegria, porque Deus viu ali alguma coisinha, Poxa, algum fio de esperança, e Deus deu a oportunidade àquele homem de se refazer de tantas e tantas coisas que ele havia feito. Mas o sofrimento tem suas consequências, o pecado tem suas consequências, e aquele povo sofreu, e tamanho foi o sofrimento. Bem, nas nossas conclusões da nossa revista, é importante a gente tirar esses aspectos. O Deus que aqui aparece, Ele é soberano. Deus é o Senhor da história, é o Senhor das nossas vidas. Por mais que a gente queira se afastar de Deus, Deus nos ama, como a irmã, Deus está presente, Ele quer, Ele se alegra com a nossa conversão, a nossa salvação, esse é o desejo de Deus. E o maior propósito de Deus é que nós o reconheçamos como amor. Jesus, quando veio trazer a renovação dos mandamentos, de tudo aquilo, ele veio e disse que toda a lei está resumida em 2 mandamentos, que é um mandamento, Um é como se fosse o primeiro: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Deus quer que nós entendamos e vejamos o amor que Ele tem por nós. E depois o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus queria em tudo isso demonstrar o seu amor. A letra B aí é o Deus que ouve e responde à oração sincera. Deus está sempre disposto a ouvir aquele que ora a Ele de uma forma sincera. Deus se alegra com a nossa sinceridade. C. Proíbe a busca de orientação e ajuda do mundo dos espíritos. Isso nós vimos. Deus se alegra quando nós o buscamos de coração, quando nós colocamos os nossos anseios, as nossas dúvidas a Deus. Se temos dúvidas, vamos buscar a presença de Deus, É Ele. Letra D. Espera a justiça em todas as áreas do governo. Então, a gente fica muitas vezes preocupado com toda a situação no nosso país, de corrupção e tudo mais, e realmente nos preocupa. Mas Deus é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Nós devemos buscar nessa direção. Aquilo que vai ser, será. E aqueles que têm desobedecido, andado em corrupção, um dia vão se encontrar com Deus e as coisas vão se acertar, e o tempo certo vai acontecer.
Deus é misericordioso e compassivo. A sua misericórdia é algo realmente que a gente não entende, né? O amor de Deus é algo surpreendente. E é por isso que nós podemos nos colocar diante de Deus. O efeito do testemunho da vida de outros. Os atos de Manassés, a idolatria que praticou e divulgou, foram desastrosos para Judá. Ele, no fim, se arrependeu, mas o povo não. Por isso, a Babilônia foi permitido arrasar Jerusalém, destruir, saquear o templo e deportar os judeus. O conselho de Paulo a Timóteo e depois a Tito ainda vale para qualquer líder cristão. Sejamos bons exemplos, produzamos boas obras, sejamos íntegros na doutrina, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Então nós vemos aqui na vida de Manassés, né, como que Deus atuou. E a grande lição que nós podemos deixar é que Deus atua nas nossas vidas. Nós não podemos perder essa visão da atuação de Deus na nossa vida. Ele quer coisas boas para nós. E Ele quer que nós entendamos, principalmente, o grande amor que Ele tem por nossas vidas. E Ele demonstra isso através do seu perdão, através do seu amor. Eu quero encerrar deixando aqui só uma reflexão. A grande verdade da história de Israel, dos livros de crônicas, que é o seguinte: passos para uma devoção dinâmica. As Escrituras mantêm um testemunho contínuo de que aqueles cujos corações são totalmente devotados a Deus são abençoados por Ele. Devoção parcial a Deus, atitude morna ou indiferente, resulta inevitavelmente em mediocridade espiritual e comunhão esporádica com o Senhor. Então, a nossa comunhão com Deus, a nossa busca de Deus, deve ser total, deve ser de uma forma íntegra. E o que nós devemos fazer para que isso aconteça? Tenha confiança de que Deus honra aqueles que buscam orientação na sua sabedoria para realizar a obra que foi designado a eles. Tenha confiança. Tenha confiança de que, se você buscar a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, você certamente o encontrará. Tenha um coração totalmente comprometido com o Senhor. Saiba que o Senhor vem ao encontro de tais pessoas para fortalecê-las a fazer prosperar as suas obras. Então, que nós possamos ter esse compromisso com Deus, de confiar, sabendo que Deus, né, está do nosso lado. Ele quer o melhor para nós. E nós devemos fazer disso uma busca realmente de todo o nosso coração. Amém? Algum irmão quer alguma pergunta, falar alguma coisa? Mataram. Por quê? Porque Deus realmente conhece o coração. Deus sabia que Manassés iria se arrepender. Por isso que Deus permitiu que ele fosse torturado, né? Ele foi torturado. Foi torturado. Né? Então Deus sabe os corações, né? Muitas vezes a mãe ora pelo filho a vida inteira, o filho está lá fora, né? No caminho, a mãe está orando, mas Deus sabe que aquele filho não vai voltar, ele não vai se arrepender. Aconteceu numa igreja que a minha irmã foi testemunha lá, que congrega lá, e a mãe sempre olhando para esse filho estava preso. Mas Deus sabia do coração desse filho, né? Sabia que não ia voltar. Então, Deus falou que ia recolher uma flor daquele jardim. E demorou 2 ou 3 dias, se não me engano, essa mãe se foi do rapaz. Por quê? Deus não queria o sofrimento dessa mãe, porque sabia que o filho não ia voltar. Então, foi revelado isso depois, sabe? Que o filho não devia se arrepender, tanto que o filho veio toda
permite, às vezes, a morte, não que Deus não se alegra com isso, né? Mas Ele permite para que... Muitas vezes, a maioria das vezes, são consequências do nosso pecado, e Deus vai direcionando isso, né? Mas Ele está sempre presente. Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, só para esticar aí, né? Deve ter ficado parado nesse frio, ficando tudo meio... Isto. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais esta lição, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado a cada dia, e que o Teu Santo Espírito reforce, Senhor, os ensinamentos, tudo aquilo que ouvimos, que lemos na Tua Palavra, para que possamos ser, ó Deus, mais comprometidos com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Lhe agradecemos pelo Teu imenso amor, que o Senhor tem demonstrado a cada dia, Senhor. Lhe agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, ó Deus, e que possamos, a cada dia, desfrutar, ó Pai, dessa salvação, desfrutar desse amor grandioso e transmitir às pessoas, primeiramente, aqueles que estão tão pertinho de nós, ó Pai, e precisam do Teu amor, da Tua salvação, e que possamos transmitir a todos aqueles ao nosso redor, ó Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado pela comunhão, fortalece, Senhor, a cada dia mais. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmão. Graça e paz. Amém? Então, todo mundo com frio, né?